Esse é um tema para se respeitar e, portanto, não é intenção minha nesse encontro dar nenhuma receita de bolo para solucionar um tema tão complexo. Minha intenção é apenas chegar mais perto do tema, compreender um pouco mais profundamente o tema e fazê-lo com o uso tanto da psicologia ocidental quanto de alguns insights importantes do que eu chamo de psicologias orientais. No caso especificamente o budismo, que é uma verdadeira psicologia que tem me ensinado muito nos últimos anos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são a nossa experiência mais íntima, né? mais no coração, as experiências mais centrais. Sempre que surge no campo da nossa consciência uma resposta emocional a uma situação que a gente vive, essa resposta é uma síntese de toda a nossa história. Ela vem integrando numa resposta fisiológica, num colorido na consciência, toda uma história, todo um conjunto de experiências, todo um sistema de significados. Então, quando a gente reage emocionalmente, a gente está presentificando toda uma história. Vem a emoção e colore a nossa consciência como uma resposta que é justa naquele momento, para aquilo que a gente está vivendo. É talvez, o aspecto mais central, mais autêntico da experiência do eu. Porque a emoção frequentemente não responde àquilo que a gente pensa, responde àquilo que a gente acredita no nível mais profundo. Mesmo que eu entenda uma situação racionalmente de determinada maneira, a minha emoção pode me mostrar que eu trago um outro entendimento paralelo, derivado de uma crença mais profunda, fruto da minha história, das minhas feridas, dos meus tropeços e dos meus aprendizados. Né? Eu vejo algumas famílias de sentimentos e de emoções. Por exemplo, uma das famílias eu chamo de os sentimentos de acolhimento. Sentimentos de acolhimento são aqueles da ordem do afeto, do amor, da amizade, que os evolucionistas, os darwinistas diriam que são sentimentos fundamentais para a própria sobrevivência da espécie, na medida em que esses sentimentos de acolhimento são responsáveis pela manutenção da prole, pela formação de um clã, pela formação de uma família, sentimentos de simpatia, e aí também o do desejo sexual, todos eles fazem parte dessa família dos sentimentos de acolhimento. Quando uma pessoa experimenta esse sentimento, ou experimenta a energia dessa família, ela constrói. Constrói, forma vínculos, se gratifica, ajuda a gratificação e a necessidade dos outros. Então, biologicamente, nós temos nesse tipo de sentimento aquilo que é o mais gostoso, o mais prazeroso e o que nos faz nos sentirmos seguros. Mas, infelizmente, não é o único tipo de família que nós acolhemos dentro desse universo das emoções. Tem também o que eu chamaria de a família do confronto, ou as emoções de confronto. Especialmente o medo, que é a nossa reação natural de frente a um possível dano. A raiva, que é a disposição de fazer o confronto quando algo frustra, quando algo machuca, quando o inimigo surge. A ansiedade, o estado ansioso, que é a antecipação do risco. Colocaria também a mágoa como resultado já do confronto, da ferida que vem do confronto. Essa, então, é a segunda grande família dos nossos sentimentos.
Ainda tem uma outra família de sentimentos que eu chamaria de as emoções de comparação. Entre as emoções de comparação, nós encontramos o orgulho, quando eu me sinto vaidoso de mim mesmo, quando eu me sinto superior, quando faço coisas que acho que outros não fariam, não seriam capazes de fazer, então vem esse sentimento de orgulho. Tem ainda a inveja. Dentro da família da comparação, a inveja é das que provocam mais sofrimento. Na inveja, eu me acho injustiçado, de certa forma, porque o outro tem o que eu não tenho. E eu não consigo compartilhar da felicidade do outro em ter o que tem, ou fazer o que faz. E então, isso se repercute em mim como um estado de sofrimento, que é o da inveja. Tem também o sentimento da inferioridade, também parte importante da família da comparação. Aquele em que eu, olhando o outro, não é bem o que ele tem o que me faz sofrer, mas sim a grandeza do outro, que eu atribuo ao outro, que provoca esse sofrimento em mim. Então nós temos já 3 famílias, a do acolhimento, a do confronto e a da comparação. Ainda uma outra família, que é a das emoções de perda, também uma outra fonte importante de sofrimento. E eu assinalaria o desespero, que é a iminência de que uma perda vai suceder e eu não posso fazer nada, a impotência disso. O ciúme, também fonte profunda de sofrimento, que é a perda de um lugar especial na vida e nos sentimentos de outra pessoa. E, por fim, o luto. Talvez a mais profunda das emoções de perda, em que a perda já se consumou, se tornou inevitável, e então você passa o tempo para que as coisas se reacomodem dentro daquele estado de tristeza e de despedida. E ainda uma última família, a 5ª família, que eu vou chamar de as emoções ou sentimentos de plenitude. Eu chamaria então de emoções de plenitude, ou sentimentos de plenitude, os estados de quietude, os estados de paz, os estados de reconhecimento do existir e a paz que vem disso, os estados de comunhão, sentimentos de comunhão, quando um encontro profundo ocorre, derivado disso, o sentido de comunidade, quer dizer, o senso de um time, de uma família, de uma humanidade, de um universo em que você se insere, se integra, o sentimento de integração. E também o desejo positivo, ou o desejo de libertação do sofrimento, do seu sofrimento, e o desejo de libertação do sofrimento dos outros. E como último aspecto dessa última família, o sentimento de generosidade. Então, até agora, a gente fez só um mapeamento de alguns grandes sistemas da nossa vida emocional. É uma classificação que eu apresento para vocês de uma forma meio aleatória, porque é o meu entendimento disso, é a maneira como eu compreendo a identidade dessas emoções e como elas podem se integrar a outras emoções com identidades similares. E tem unicamente a função de mostrar assim, como nós transitamos em diferentes faixas de experiências, né? Como vibrações diferentes ocorrem dentro de nós e cada uma delas tendo a sua, vamos dizer assim, o seu próprio sistema. Como eu falava no início, cada um de nós aqui
eu me coloco em primeiro lugar, tem dificuldades com uma ou outra dessas famílias ou uma ou outra das emoções correspondentes a algumas dessas famílias. Bom, em primeiro lugar, eu queria trazer um conceito que você encontra nas filosofias orientais de que emoção, sentimento, correspondem a faixas vibratórias específicas de uma energia universal que tem várias tonalidades, né? De acordo com essa visão, todo o universo é energia. O mundo material é uma dimensão da energia. O mundo emocional é outra dimensão da energia. Assim como o mundo mental também seria outra dimensão da energia. De acordo com essa visão, a emoção vibra entre o pensar e o agir. Quer dizer, nós somos dotados de um corpo, né? Fisiologicamente, a emoção corresponde a toda uma alteração bioquímica nesse corpo, mas para a ótica da psicologia oriental, não só isso. Também existiriam outros veículos, vamos dizer assim, corpos energéticos, né, não visíveis ao olho nu, que vibram com a faixa correspondente à emoção que visita a nossa consciência. Então, a emoção seria uma taxa vibratória de um corpo sutil, de um corpo energético, da mesma forma como o pensamento é de um corpo ainda mais sutil. Então, sob essa ótica, a emoção está entre o corpo físico e o corpo das emoções. Portanto, o que chega do corpo à mente, vamos dizer assim, ao pensamento, passa e é colorido pela emoção. O que vem do pensamento e chega ao corpo é também colorido pela emoção. De maneira que a forma como o nosso sistema emocional está constituído interfere tanto na nossa ação, como interfere na nossa concepção das coisas. Molda, até um certo sentido, as nossas preferências intelectuais e as nossas conclusões a respeito das nossas experiências. Uma característica da vida emocional é que ela, como tudo no universo, funciona e atua em nós como fluxos. E em condições normais, uma experiência emocional vai ter o seu início, vai ter o seu ápice, vai começar a enfraquecer e vai sumir do campo da consciência. Por mais dolorosa que seja a experiência, ela vai cumprir o mesmo ciclo. Se ela é muito boa, vai também cumprir o mesmo ciclo. E talvez derive disso uma frustração porque o bom acabou. Mas também quando é uma emoção venenosa, uma emoção que gera sofrimento, ela vai cumprir o mesmo ciclo e também vai terminar. A duração desse fluxo, obviamente, vai depender do significado que tem para você a experiência que você vive. Então, a emoção depende, como eu dizia no começo, da minha história. Depende se ela chega como um fluxo natural, derivado ou de uma frustração, ou de uma gratificação, vem e vai embora, ou se ela engancha em coisas que eu tenho, e aí ela não vai embora. Ou fica muito tempo, ou tende a se repetir frequentemente a qualquer sinalzinho que aponte para aquela ferida. Por trás disso tudo, por trás da força da reação, da intensidade, da continuidade da reação, sempre está a leitura que eu faço do que eu vivi. Não só a leitura racional, mas a leitura mais profunda, a leitura do meu código de crenças, dos valores que eu trago. E se isso não é resolvido a tempo, pode chegar a interferir profundamente na vida da pessoa. Eu até arriscaria dizer que o nível de saúde de uma pessoa está relacionado ao fluxo da sua consciência transitando por todos os espectros da sua experiência. Quando ela corta e impede
que a consciência chegue, viaje por todos os espectros da experiência, aí começa um comprometimento mais ou menos grave da estrutura psíquica dela. Quando esses cortes vão sendo mais intensos e a tendência é que sejam, para que a pessoa se proteja da vida, aí então comprometimentos realmente graves podem chegar a acontecer. Porém, em condições normais, o fluxo vai se cumprir. Esses fluxos, em geral, têm a ver com necessidades básicas nossas, né? São necessidades de afeto, são necessidades de segurança, necessidades de se sentir com valor, necessidades de pertinência, necessidades de fazer parte de um grupo, necessidades, inclusive, de vivência do potencial que nós trazemos. Então, por detrás dos nossos sofrimentos, das nossas emoções, em geral, tem necessidades. Quando nós sofremos, uma necessidade nossa, básica, foi agredida, vamos dizer assim, não foi satisfeita. E uma parte importante do trabalho com a emoção é aprender a identificar qual é a necessidade que está por detrás do estado em que nós vivemos e sofremos. E aí são muitas as maneiras como nós podemos reagir a essas alterações de fluxo. Vamos focalizar um pouco mais, já que nós tivemos alguns minutos considerando sistemas emocionais, fluxos emocionais, a relação da emoção com o seu sistema de significados, a relação da emoção com o seu sistema, sua história, inclusive com as suas feridas, mas compreendendo que a emoção é um aspecto importante da vida, que tem uma função existencial, dizem os darwinistas, tem uma função de sobrevivência da espécie, né? O contato, a compreensão, a leitura, o bom entendimento da vida emocional. Quando a emoção não é tratada com escuta, com sensibilidade, qualquer emoção, quando o sistema de trocas de uma sociedade não integra o que uma pessoa sente num sistema de diálogo que respeite o sentimento como um elemento importante da experiência, ao contrário de como a pessoa deveria ser, quais as obrigações que a pessoa deveria ter, que ela não deveria funcionar desse jeito, ou seja, qualquer forma desqualificativa em relação às emoções, quando o sistema de diálogo não convida a sensibilidade emocional para a interação, sempre, inevitavelmente, distorções do desenvolvimento das pessoas acabam acontecendo. Isso porque nos últimos 30 anos, 40 anos, fala-se repetidamente sobre a importância do diálogo na relação dos pais e filhos, o diálogo entre marido e mulher, coisa que na primeira metade do século XX, período em que a organização da sociedade em muitos países, em muitas culturas ocidentais, e aí muito por influência da religiosidade, estavam focalizadas demais no que uma pessoa deveria ser, desqualificando o que uma pessoa realmente era, o que ela realmente sentia. Então, a gente vive um tempo, felizmente, em que há um resgate do valor do que a pessoa é, do que ela sente, mais do que o que ela deveria ser. É evidente que a cultura toda se organiza em cima de expectativas sociais. Então é inevitável que sempre haja uma expectativa em cima do que uma pessoa deveria ser. Mas quando, no diálogo, na troca, não se considera a honestidade emocional de um indivíduo, não só isso é causa de profundo sofrimento, como, com o tempo, desorganiza as relações e desorganiza a sociedade, gerando distorções de comportamento, enfim. Eu gostaria de novo, aleatoriamente, nessa conversa nossa, trabalhar com dois grandes conceitos. O conceito do homem natural, ou do ser natural, do ser humano natural, e do ser humano espiritual. E acho que a gente anda num terreno pedregoso, precisa ir com cuidado, porque o conceito espiritual é um daqueles conceitos complicados,
na minha opinião, na nossa cultura. Então eu vou entrar um pouquinho no que eu considero o homem natural e a gente vai reconceituar daqui a pouco o que é o homem espiritual. O homem natural é aquele em que todos os fluxos naturais se cumprem. O homem natural tem um sistema de desejos que aponta suas necessidades, tanto biológicas como as suas necessidades psicológicas. O homem natural vai atrás delas. O homem natural vê no desejo, na sua busca pelo prazer, o caminho da sua felicidade. Ele vai atrás e tenta. Ele pode conseguir e pode não conseguir. Quando ele consegue, fica muito feliz, em geral, durante algum tempo, por ter conseguido realizar o seu desejo. No entanto, inevitavelmente, esse homem natural vai descobrir que tudo se modifica. E aquilo que ele buscou, aquilo que ele conseguiu, como eu dizia no começo, vai ser sucedido por outros tipos de experiência. Então, o homem natural vai ter momentos de prazer e vai ter momentos de dor. E esses momentos de prazer e de dor são, para o homem natural, a verdadeira natureza da existência humana. O homem espiritual, e aí eu quero diferenciar do homem religioso, porque não é disso que eu estou falando, não estou falando de uma opção cultural por uma maneira de ser, por uma religião, enfim. O que eu estou falando é do homem que cansou disso. O homem espiritual tem uma outra busca. O homem espiritual pretende conhecer todas as suas potencialidades. O homem espiritual pretende lidar com o sofrimento de uma forma mais profunda do que faz o homem natural. O homem espiritual busca a plena potencialidade da sua vivência, da sua consciência e da sua felicidade. Então, para o homem espiritual, e aí eu preciso assumir frente a vocês, que o que me faz pensar no homem espiritual é o que eu ouvi e li dos ensinamentos budistas, que dizem que todo homem possui uma tripla natureza. Uma natureza bruta, que eu chamaria do nosso homem natural, uma natureza sutil, que é também o homem natural, que é todo o pensamento e todo o psiquismo em cima da vivência, e uma natureza sutilíssima, como eles chamam. O que é a natureza sutilíssima? É que existem estados de felicidade que existem fora do ciclo de buscas do homem natural. O homem natural sempre tem um eu em busca de gratificação. Esses ensinamentos espirituais dizem o seguinte: a consciência possui um estado de felicidade natural dentro dela. Um ser humano só não contacta isso porque faz barulho demais. Existe todo um tagarelar interno, uma busca incessante, uma inquietude incessante na busca da gratificação, na busca do prazer. O homem espiritual é busca constante, movimento constante. O homem espiritual é silêncio, é agora, é consciência plena da vida que se desenrola. Para esses ensinamentos espirituais, estados de felicidade profundos surgem do silêncio e não da busca. O que é um contrassenso para o homem natural. O homem espiritual só tenta se descomplicar de si mesmo. Faz isso, em primeiro lugar, para conseguir sentir paz. Porque a vida do homem natural, especialmente quando ele embarca mesmo na busca
com muita intensidade, tudo que ela não tem é paz. E se a gente levar a sério o ensinamento de Krishnamurti, que diz que o mundo somos nós próprios, se a gente vive num mundo de guerra, é porque nós não temos paz dentro de nós. Então, o que eu estou agora definindo de homem espiritual é aquilo que existe embaixo de toda a nossa confusão. Não está fora de nós, não é um Deus fora de nós e não tem nada a ver com uma instituição, com uma religião. Significa algo que pode ser encontrado apenas no silêncio, vamos dizer assim, na ausência da busca. Então, se para o homem natural as emoções venenosas são um sofrimento inevitável e tudo bem, ou seja, eu posso continuar vivendo e vivo com todos os meus sofrimentos, pela ótica do homem espiritual, que busca todo o seu potencial de felicidade, a emoção venenosa não é só a causadora de conflitos e de sofrimentos em outro e mesmo sofrimentos em si próprio. As emoções venenosas são a destruição do campo possível para o atingimento daquele estado mais profundo. Nesse aspecto, as tradições espirituais, que são psicologias da transcendência, se preocupam em desintoxicar-se das emoções venenosas, não para deixar de ser um homem natural, porque o abandono do homem natural, como feito frequentemente pelas religiões, significa apenas um estereótipo, um molde que tenta limitar o funcionamento do homem natural na busca de uma personalidade adaptada a certos valores que são esperados dela a partir de uma instituição. Espiritualidade não tem nada a ver com isso. A espiritualidade integra o homem natural, aceita todos os fluxos, porém descobre que por detrás dos fluxos, no silêncio, uma outra qualidade de experiências começa a surgir. Para o homem natural, desintoxicar-se das emoções venenosas é uma coisa ótima. Descobrir alguns instrumentos com os quais fazer essa desintoxicação é muito importante, simplesmente porque assegura, dentro do seu fluxo natural, um estado de vivência mais pleno, mais feliz. Para o homem espiritual, além disso, há também a chance de começar uma outra via de investigação das possibilidades de felicidade, de energias felizes que existem dentro da consciência humana. Então, só para exemplificar, eu essa semana mesmo tive uma experiência de arrepio conversando com uma pessoa que me descreveu uma experiência que ela tinha tido e nunca tinha contado para ninguém, em que ela olhava uma planta num estado emocional muito angustiado, olhava essa planta e de repente ela se deu conta ou sentiu que a planta, isso foi um estado alterado de consciência que ela teve, a planta e ela eram já a mesma coisa. Ela podia sentir a planta e tinha uma chuvinha fina caindo, a chuvinha fina caindo na planta caía nela. E ela sentia que toda a vida pulsava dentro dela. Havia uma interação de todas as coisas. Tudo pulsava, tudo inter-relação. Vida una em todas as coisas. E junto com essa sensação, com essa percepção, veio um estado de êxtase, de felicidade profunda, de integração e de expansão. Alguns talvez tenham tido experiências similares aqui. Outros não. O que importa é que isso é apenas um exemplo do que está aberto ao homem espiritual. Porque se para ela aquilo aconteceu num estado de angústia profunda, e ainda assim aconteceu, as verdadeiras tradições espirituais buscam explorar esse tipo de estado de uma forma metódica, por uma filosofia de vida, por uma maneira de ser. E essa maneira de ser, eu poderia perfeitamente definir como aprender como desintoxicar-se de todas aquelas toxinas naturalmente humanas, ou seja, do homem natural,
naturalmente humanas, mas que, num contexto de busca da felicidade profunda, podem ser impedimentos graves. Então, só para resumir, o homem natural ganha muito aprendendo a se desintoxicar das suas emoções. Para o homem espiritual é absolutamente essencial e necessário, porque começa uma outra faixa da experiência, que são as experiências de paz profunda, né? Que trazem um paradoxo cruel, que é o fato de que, para o homem natural, a felicidade está na busca da gratificação. Para o homem espiritual, está na ausência de qualquer busca.